Com gatilhos e a blindagem do salário mínimo e do Bolsa Família, a proposta das novas regras fiscais deve ter a urgência votada amanhã na Câmara dos Deputados. O objetivo é acelerar a tramitação do chamado Regime Fiscal Sustentável. Esse é o nome oficial do arcabouço, que vai substituir o teto de gastos. A análise em plenário deve ser marcada para a semana que vem. E quem tem mais informações ao vivo, direto de Brasília, é ele, também o nosso colega de todas as manhãs. Fala, João Pedro Melo. Oi, Carla, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, esse é o final aí do marco fiscal, que agora até mudou de nome, vai ser apresentado em detalhes para a imprensa logo mais às 9 horas da manhã. Tendência é de que ele seja votado, ou a urgência dele seja votada amanhã, e esse texto em si deve ser analisado na semana que vem na Câmara dos Deputados. Isso porque a gente teve, ao longo dessa última semana, uma intensa negociação. Relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, conseguiu aí fechar um acordo para levar essa matéria em votação no plenário, para o plenário, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, além de líderes partidários, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deram ali o toque final a esse texto. Segundo o relator, apesar das divergências, todos chegaram a um consenso de fato. Ele explicou que foram incluídos gatilhos no texto para contenção de despesas com base em relatórios realizados a cada 2 meses. A ideia é ativar os dispositivos em caso de descumprimento das metas de controle da dívida pública, e a gente vai ouvir esse trechinho agora. É obrigatório o contingenciamento se não houver o atingimento da meta, mas o governo vai avaliando ao longo da execução orçamentária. Passado o ano, não atingido a meta, aí você continua com o contingenciamento e entra as penalidades ou as sanções do artigo 167A da Constituição. Bom, entre as sanções que estão previstas aí, a gente tem a suspensão dos aumentos de servidores, além dos concursos, concessão de novos incentivos fiscais e a criação de programas sociais. Ficam de fora desse cálculo da nova regra o salário mínimo e o Bolsa Família. Isso era um desejo do presidente da República. Esse projeto é uma das apostas do governo para alavancar a economia e reduzir aquela taxa de juros que está em 13,75% ao ano. E ao longo desse dia de negociações dessa segunda-feira, a gente teve o presidente Lula dando um enquadro no Partido dos Trabalhadores e avisando que não vai admitir qualquer tipo de racha no partido durante a votação, ou seja, não vai admitir que o partido não vote a favor dessa nova regra aí. Então, lembrando, esse texto vai ser apresentado em detalhes daqui a pouquinho, às 9 da manhã aqui em Brasília. Sabe que parece um absurdo isso, né? De o presidente ter que falar pro PT que não pode votar diferente nessa coisa da regra. Gente, já me imaginou um racha dentro do partido nessa votação que até agora é o começo, ainda bem o começo, né? De toda a relação do próprio governo com o Congresso. Agora você imagina um racha do partido nessa votação aqui? Não dá pra imaginar. Mas veja, quando o Lula assumiu no primeiro mandato, eu não sei se o João Pedro já estava nessa vida de repórter nessa época, acho que era muito jovem. Mas quando assumiu no primeiro mandato, houve várias e várias dissidências. Quando o Lula manteve a política econômica muito semelhante, né, a do governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso, ele controlou ali na mão forte essas dissidências. Autorizou que qualquer um que se opusesse a elas pudesse ser expulso pelo partido. E foi o que aconteceu. Muitos foram mesmo e outros saíram. Inclusive fundaram o PSOL nessa época, né? Aqueles que não aceitavam que Lula cedesse tanto a uma política econômica chamada na época de neoliberal. O presidente estaria disposto a usar o peso do seu poder político e da presidência nesse caso, João Pedro? Pelo que a gente entendeu, sim, viu, Megali? Ele deu esse enquadro forte. A gente já tinha, inclusive, acompanhado ao longo das últimas semanas o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, conversando ali, tentando que os partidos, de fato, fizessem uma base ali coesa, mas ontem Lula entrou na jogada e vai entrar, de fato, com esse peso aí da presidência da República, ou seja, com o peso da caneta, né? Tá certo, João Pedro. E uma última pergunta que eu vou fazer depois pro Lorengo também. Passa? Acredito que sim, viu? Acredito que passa, mas há uma dificuldade agora na sequência do texto, né? Porque precisa ter um acordo do outro lado, na casa revisora, o Senado Federal, né? Então é um outro problema que vai seguir aí pra frente. Valeu, irmão. Bom trabalho.